queridos amigos e irmãos da Igreja Batista Moriá. Neste momento, convido a todos para assistirmos nosso culto, porque toda a palavra de Deus, ele vem para instruir, ensinar e consolar. Então, eu deixo aqui lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Salmo 119, 105. Que tenhamos um bom culto, que possamos louvar o Senhor, ouvir a oração, que é sempre ao nosso favor, e ouvirmos a pregação para tirarmos proveito para a nossa vida espiritual. Bom culto. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós, a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar, A começar, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Olá, queridos irmãos. Vamos estar orando nesse instante, que nós possamos estar aqui não só para assistirmos um culto, mas realmente prestar um culto a Deus. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai querido, nosso Pai de amor, humildemente te pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados, limpa-nos das mazelas, dos erros, daquilo que temos no coração que não te agrada. Aceita a nossa gratidão, nosso louvor. Clamamos a Ti, ó Deus, pelo nosso país que tem passado situações tão conflituosas, mas que estejamos com o coração preparado para ouvir a Tua palavra, a mensagem que o Senhor tem para trazer para nós, através do pregador, que nós possamos, ó Deus, estarmos confiados na Tua palavra, na Tua graça, firmados, que tempos difíceis a Tua palavra diz que viveremos. Ajuda-nos, ó Pai, a descansarmos no Senhor.
pedimos mais uma vez que nosso coração possa estar limpo, para que o Senhor possa aceitar tudo quanto fizermos, ó Deus, neste culto, seja cantarmos junto, seja ouvirmos a Tua palavra, orarmos, e tudo, ó Pai, seja para a honra, glória e louvor do Teu nome. Nós te agradecemos e te oramos em nome de Jesus. Amém. Bom culto a todos nós. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem me ajuda, meu Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem me ajuda, meu Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me Tua graça e deixe Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Boa noite, queridos irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Boa noite aos amigos e irmãos de outras igrejas que assistem conosco aos nossos cultos online. Que a graça do Senhor seja sobre todos vocês e sobre todos nós. Vamos ler a palavra do Senhor. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Somente um versículo. Diz assim: E o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Como é só um versículo, vou repetir. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. O nosso tema hoje é a bondade divina para ajudar os sofredores. A bondade divina para ajudar os sofredores. A verdade central, que é a ideia principal do sermão, que deve ficar guardada na nossa mente, é a seguinte:
Os sofredores devem contar com a bondade divina para ajuda em situações de sofrimento. Por que uso esse tema? A expressão Deus de toda graça indica a bondade de Deus, como aquele que está disposto para suprir a necessidade do ser humano, como perdão, salvação, justificação, proteção e os meios de sobrevivência. Por essa bondade, ele ajuda os sofredores. A palavra de Deus diz: pois todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Graça sobre graça é a bondade de Deus dispensada a nós no nosso dia a dia em relação às nossas carências. Então relacionamos a bondade de Deus com a pessoa que sofre. Por um lado está o sofredor, por outro lado a bondade de Deus. O sofredor é aquele que está passando por uma experiência desagradável, difícil de suportar, a qual afeta a pessoa como um todo. O sofrimento afeta a pessoa como um todo. O corpo, a mente e a alma. Uma fratura no pé não atinge somente o pé, não afeta somente o pé. Faz sofrer o corpo inteiro e até a alma da pessoa, sua mente. E se manifesta como dor física, depressão ou culpa, que pode colocar em risco a nossa sobrevivência e para cuja superação é necessária ajuda. Todo sofredor precisa de ajuda. Essa ajuda nos vem pela bondade divina. Como é que nós podemos ficar convencidos da bondade divina? Vamos analisar essa questão em 3 argumentos. Primeiro, a bondade divina para ajudar os sofredores é refletida no fato de que Deus administra o tempo em nosso favor. Tanto o sofrimento como o bem-estar acontece dentro do decorrer do tempo que Deus administra. O sofrimento e o não sofrimento acontecem num certo tempo, num dia, numa hora, num mês. Cada pessoa que sofre, sofre num certo tempo, numa certa data, num certo horário. E o que estou dizendo aqui é que Deus administra o tempo do sofredor. E este argumento se manifesta de 2 maneiras. Primeiro, Deus limita o sofrimento a um tempo limitado. O texto diz: depois de haver sofrido por um pouco. Depois de haver sofrido por um pouco. Isso significa que há um limite para o tempo do sofrimento. Nós não sofremos de forma ilimitada. O sofrimento é limitado porque Deus assim faz. Então o texto diz: depois de haver sofrido por um pouco. Veja só, os leitores da Epístola de Pedro eram chamados peregrinos e forasteiros, os quais sofriam por opressão religiosa,
rejeição social e privação econômica. Era o seu sofrimento. Mas esses sofrimentos foram descritos como limitados a um tempo curto. Depois de haver sofrido por um pouco. O sofrimento é sempre limitado. Ele não é indefinidamente experimentado. Então, a primeira assertiva é que Deus limita o sofrimento. A segunda é que Deus alonga o tempo do nosso bem-estar. Vamos separar em duas realidades, o sofrimento e o não sofrimento. O sofrimento é a dor, é a doença, é a pobreza, esse é o sofrimento. O não sofrimento é o que o apóstolo chama de glória. A glória é o bem-estar, é o contrário da humilhação. Glória acontece quando nós estamos bem. E o apóstolo Pedro diz que Deus limita o sofrimento e amplia a glória. Então Deus alonga o tempo do nosso bem-estar. O texto diz: em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Essa eterna glória é um bem-estar prolongado. O sofrimento não é prolongado além da nossa resistência, mas a glória é prolongada até o fim da nossa compreensão. A expressão eterna glória indica a condição que Deus confere aos crentes. Eterna glória é o contrário do sofrimento. Pelo que entendemos do texto lido, o sofrimento se contrapõe à eterna glória. A eterna glória é o estado de glorificação, o estado de bem-estar, é o estado de exaltação. Repetindo, eterna glória é a condição que Deus confere aos crentes, a qual inclui todo o conjunto das bênçãos a nós dispensáveis por meio da nossa relação com Cristo, em que supera toda e qualquer dor ou humilhação. Essa condição de eterna glória não tem fim, é de duração ilimitada, porque vai além da vida aqui na Terra. Para ilustrar o que eu estou falando, quero mostrar duas figuras. A primeira figura, que está à esquerda, é de uma bacia onde se está colocando um pouquinho d'água. E do outro lado, uma parte do oceano onde há muita água. Eu estou usando essas figuras para dizer o seguinte: a bacia, o pouquinho d'água da bacia, representa o sofrimento, a duração do sofrimento. E a grande quantidade de água do oceano representa a glória, o não sofrimento. Quer dizer, nós temos muito mais tempo de bem-estar do que de sofrimento. Eu estou para completar 81 anos. E preparando essa mensagem, eu fiquei pensando na minha experiência com o sofrimento. Vou dizer para você, hein? Eu sofri muito pouco. Na minha experiência, o meu sofrer foi muito menor do que todas as alegrias e todo o bem-estar. Posso dizer, por exemplo, sofrimento com família? Não tive. Sofrimento com igreja? Foi mínimo. Saúde? Foi mínimo. Eu sofri dor do nervo ciático uns 5 meses. Depois que tratei, nunca mais senti. Quando pequeno, quando criança, eu fiquei internado com varíola, 8 dias de internação, nunca mais tive nada. Então o sofrimento é muito menor do que a glória. O tempo do sofrimento é reduzido e o tempo do não sofrimento é ampliado. Então isso é a bondade de Deus. Reduzir o sofrimento e expandir a glória
é a ação da pura bondade de Deus. Deus reduz o tempo do sofrimento e amplia o tempo do bem-estar, da alegria e do prazer. Pois bem, eu estou dizendo que a bondade de Deus é refletida no fato que Ele administra o tempo a nosso favor. Ou seja, reserva pouco tempo para sofrimento e reserva muito tempo para bem-estar e alegria e não sofrimento. É isso que eu quero dizer. Nesse sentido, nós vemos a bondade de Deus, que administra o tempo a nosso favor. Pouco tempo de sofrimento e grande tempo de bem-estar e de alegria. A minha segunda proposição a respeito do meu tema é a bondade divina para ajudar os sofredores é refletida no fato de que Deus nos valoriza. Em Cristo nos chamou. Em Cristo nos chamou. Duas observações. Deus nos valoriza, chamando-nos para si. Deus não expulsa o sofredor da sua presença. Deus acolhe o sofredor na sua presença. Os milhares que estão sofrendo com a Covid-19 não estão distanciados de Deus. Eles lá estão, mas Deus chama os sofredores. Esses leitores de Pedro eram sofredores. Pedro está dizendo para eles que Deus os chama para a sua companhia. Deus valoriza o ser humano. Deus valoriza todo mundo. O sofredor não é desprezado. É muito comum uma pessoa, quando está no sofrimento, como aconteceu com Jó, né? No grande sofrimento de Jó, ele achou que Deus o havia desprezado, mas Deus nunca o desprezou. No grande sofrimento, Deus não nos despreza. É por causa da sua bondade. Ele nos chama. A obra de Deus em Cristo é como um chamamento. Deus em Cristo nos chama. E isso é valorização. Se Deus nos chama, é porque Ele nos valoriza. Essa obra de Deus em Cristo é um chamamento. O reino de Deus é comparado a uma festa para a qual Deus nos chama. Jesus conta a parábola da grande festa. E em Mateus 22 diz que um rei, Jesus conta essa parábola, um rei preparou uma festa para homenagear o seu filho pelo seu casamento. O rei tem um filho, como Deus tem um filho. O rei tem um filho, e esse filho, ele quer honrar esse filho, dando a ele uma festa de casamento. E o texto diz que Deus mandou chamar, que o rei mandou chamar a população para essa festa. Por quê? O rei valoriza o seu povo. A gente vê nos dias de hoje que muitas vezes o governante não valoriza o seu povo. O rei da parábola, ele valorizava o seu povo. E ele, então, convida todo mundo para a festa do seu filho. Ele quer honrar o filho, e para honrar o filho, ele é bondoso. Ele valoriza a sua população, os seus cidadãos, para virem à festa. Convidou todo mundo. Alguns não quiseram vir, e o rei falou para o céu, vão lá, esses que não querem vir, convidem outros, convidem todos. Vão pelas ruas, convidem os doentes, os mendigos, os leprosos, convida todo mundo. Deus acolhe as pessoas, Ele nos valoriza. Então, esse chamado de Deus é o chamado que valoriza. Se você está sofrendo pela doença Covid-19, ou se você está ligado a alguém que está sofrendo, você deve lembrar o seguinte, que Deus valoriza o sofredor e convida o sofredor para estar na sua presença. O chamado
nesse caso, é sempre um chamado para valorizar. Deus nos valoriza concedendo-nos os benefícios do Evangelho. Ali naquela festa, os benefícios eram um banquete. E o reino de Deus é comparado a um banquete. O chamado para fazer bem. O chamado para fazer benefícios. Quando eu estava no seminário, Iracema e eu estávamos no seminário, e nós estávamos esperando um bebê. Esse bebê, depois que nasceu, recebeu o nome de Elisa. É a nossa Elisa. E naquela ocasião, eu fazia alguns trabalhos, alguns serviços. Era chamado em algumas famílias para consertar uma máquina de escrever, para consertar um liquidificador. E eu era chamado. E um dia, eu fui chamado na secretaria e a secretária falou, olha, a família tal, a dona fulana de tal, está chamando você na casa dela. Um chamado. Eu costumava ser chamado para consertar alguma coisa, para fazer alguma coisa, e eu pensei que talvez esse chamado era para que eu pudesse consertar uma pia, alguma coisa assim. Então eu fui chamado. Como Deus nos chama, como os amigos nos chamam, fui chamado. E fui lá, peguei o ônibus, fui na casa, bati, subi, peguei o elevador, subi, acho que era o 3º andar. Bati na porta e uma senhora veio. Muito gentil, muito simpática. E ela disse, eu estava esperando que ela ia pedir para eu consertar alguma coisa. E ela disse, você é o seminarista que tem uma esposa esperando o bebê? Eu falei, sou eu, seminarista, que tem uma esposa esperando o bebê. Havia outros casais esperando o bebê lá no seminário. Mas eu fui chamado, né? Não chamou os outros. Fui chamado, fui. E ela falou assim, nós estamos ajuntando uns presentes para um bebê que vai nascer. E aí ela me deu uma sacola com coisas para bebê. Ali havia coisas que se usam, né? Coisas que os bebês precisam. Fralda, mamadeira, até uma lata de leite em pó, tudo isso. Vejam só que coisa interessante. Eu fui chamado pensando que era para trabalhar, para fazer alguma coisa. Não. Eu fui chamado para receber benefício. Deus não nos chama a menos que Ele queira nos dar benefício. O texto diz, em Cristo nos chamou. Deus nos chama. E é interessante que Deus nos chama, se nós atendemos o benefício, melhor dizendo, se nós atendemos o chamado, nós recebemos uma surpresa. Eu fui atender um chamado e o que aconteceu? Recebi presentes. Quando Deus nos chama e nós nos aproximamos, nós atendemos o chamado. Porque Deus a todos chama, mas muitos não atendem o chamado. Aquele que atende o chamado de Deus vai ter uma surpresa maravilhosa. Porque Deus nos chama para nos dar benefícios. Deus quer um sofredor ao seu lado para beneficiá-lo. Deus nos chama para estarmos com Ele. Então, nós honramos o Filho, aceitando Jesus. E o Pai nos dá um banquete. Nós aceitamos Jesus pela fé como nosso Salvador. E o Pai nos dá um banquete. Nos beneficia, nos dá bênçãos maravilhosas. Por isso que é sempre bom atender o chamado de Deus. Deus nos valoriza porque Ele nos chama. Se eu chamar você para vir à minha casa, é porque eu quero fazer algum bem para você. Há uma senhora que de vez em quando, agora não com a pandemia não, mas Iracema chamava essa senhora aqui em casa para que ela pudesse levar alguma coisa que a gente queria doar. E assim ela vinha, ela era chamada, ela vinha e ela recebia as doações. Pois bem, o meu terceiro argumento sobre a bondade divina dirigida aos sofredores se expressa da seguinte maneira. A bondade divina para ajudar os sofredores é refletida no fato de que
Deus supre as necessidades causadas pelo sofrimento. O versículo diz assim, o texto diz: Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. O sofrimento desgasta, o sofrimento cria carências, cria necessidades. Aqueles ouvintes, aqueles leitores da carta de Pedro, estão em sofrimento. Eles sofrem as consequências do sofrimento. E Deus está prometendo supri-los nessas carências. E diz o texto, Ele mesmo, Deus mesmo, vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Quando uma pessoa sofre, ela vai ter necessidades. Ela vai precisar da ajuda de Deus para se recuperar, para se restaurar e para se adaptar. Deus supre a necessidade daquela pessoa que sofreu. Vamos imaginar uma viúva. Vamos imaginar, melhor dizendo, uma mulher casada com filhos. E essa mulher casada com filhos fica viúva. Esse sofrimento da viuvez vai trazer carências, vai trazer necessidades. Então ela vai precisar de ajuda. Eu costumo dizer, pelo que eu leio na Bíblia, que Deus gosta muito de ajudar as viúvas. Na Bíblia, os profetas são ensinados a exigir do povo cuidado com as viúvas e com os órfãos. Essa pessoa, então, precisa ser restaurada. Os verbos aperfeiçoar, confirmar e fortalecer são verbos que estão no futuro do indicativo. Esses verbos no futuro do indicativo descrevem uma promessa. Aperfeiçoar, confirmar e fortalecer é promessa de Deus. O sofredor precisa de aperfeiçoar, precisa de se confirmar e precisa de se fortalecer. Isso é feito pela bondade de Deus. Há 3 discussões sobre essa questão. Primeiro, Deus supre as nossas necessidades de adaptação. Uma coisa é ser uma mulher casada com filhos e marido. Outra coisa é ser uma mulher casada, outra coisa é ser uma mulher viúva com os filhos. Ela precisa de adaptação. Aqui no texto o verbo é aperfeiçoar. Mas esse aperfeiçoar dá a ideia de adaptação. O verbo é traduzido como recuperar, como restaurar. É aplicado para descrever o conceito de uma rede de pescadores ou a restauração de uma fratura. Vamos imaginar os pescadores foram pescar. Pescaram. Eles terminam de pescar, a rede está com vários buracos. A rede foi prejudicada. Ela precisa de restauração. Ela está com marcas de danos, sofreu danos. O sofrimento causa danos. E se nós sofremos danos. E se sofremos danos, precisa de recuperação. Deus, na sua bondade, nos recupera. Essa mulher que agora está viúva vai ser ajudada, vai ser adaptada. Vai se adaptar para continuar desempenhando o seu papel. Se uma pessoa sofre um acidente, ela sofre uma fratura, a fratura é consequência do acidente. E a fratura faz parte do sofrimento. Mas se ela for restaurada a fratura, e ela sarar da fratura, ela vai levar sua vida em frente. Todo sofredor fica com sequela. Todo sofrimento traz sequela. E Deus, na sua bondade, tem recursos para nos adaptar, para consertar a rede, porque às vezes nós somos como uma rede que que foi rasgada. Sofremos e ficamos assim, como uma rede que foi rasgada. Mas aqui, como pescador, conserta as redes.
Deus nos conserta quando somos rasgados pelo sofrimento. É isso que Pedro está ensinando. Se nós sofremos, nós ficamos como que uma perna fraturada. Mas Deus restaura essa fratura. Então Deus supre as nossas necessidades de adaptação. Eu quero mostrar para você, porque estou falando de adaptação, consertar a rede ou curar uma fratura. Eu quero mostrar para você uma figura. Você está vendo aí um bebê recém-nascido. Ele passou por um trauma, o parto. O bebê não procura nascer, ele é expulso. Ele não gosta nada de nascer. Ele é expulso. Quando eu trabalhava em maternidade, eu ficava olhando os bebês que acabavam de nascer. Todos eles tinham uma cara de sofrimento. Todos eles tinham uma cara feia, cara de susto. Está vendo essa foto aí? Olha bem. Acabou de nascer, olha a cara dele, cara de susto. É interessante que nós chamamos uma pessoa que passou por um sofrimento muito grande, uma doença grave. Quando essa pessoa sara, nós dizemos, é como nascer de novo. Na nossa vida, cada dia, nós somos como esse bebê que passou pelo trauma do parto. Nascemos de novo, de um acidente, de uma doença, nós estamos aí. Agora, esse bebê, ele só vai viver se ele se adaptar. Ele sofreu de sair do útero, do paraíso. O útero onde o bebê está é o símbolo do paraíso. Ali não falta nada para ele. E uma coisa interessante, antes de nascer, ele nem precisa respirar. O feto, que não nasceu ainda, nem respira. E agora ele vai ter que se adaptar, porque ele nunca tinha respirado. Nasceu, vai ter que respirar. Ele se adapta, o corpo dele se modifica. O pulmão e o coração passam a adquirir uma função que não tinham. Porque ele agora tem que se adaptar. Se você nasceu de novo, curado de uma doença, vai ter que se adaptar. Aqui diz que Deus nos adapta. Ele está cuidando para que nós sejamos adaptados. É o que diz o texto. Se sofremos, ficamos com o trauma, mas a adaptação é um recurso de Deus para que nós possamos sobreviver. Então todos nós somos a cada dia como um bebê que acabou de nascer e tem que se adaptar. Nós temos que nos adaptar a cada dia. O grande problema do ser humano é que às vezes ele não quer se adaptar. A pandemia exigiu adaptação. A pandemia exigiu mudanças. Mas as pessoas não querem se adaptar. Não se pode fazer aglomeração, não se pode fazer festa, não se pode se reunir para churrasco, tomar cerveja, não se pode. Mas as pessoas não se adaptam a essa realidade. E ficam fazendo aquilo que não tem que fazer. Se esse bebê resolve não respirar, ele não quer se adaptar, ele não vai poder viver. Quando a gente vê as fotos, ou a gente vê na maternidade, quando acaba de nascer, e eu fiz muito disso, pegar o bebê pelos pés e dar um tapa no seu bumbum, a gente não bate porque quer que o bebê leve uma palmada. A gente bate e ele chora. Mas a gente não quer que ele chore, a gente quer que ele respire. Mas se ele respira, então ele chora. O choro é sinal que está respirando. É uma bênção. O choro do bebê, quando acaba de nascer, quando ele chora, é uma bênção. Ficamos felizes. Chorou, maravilha, está respirando. Vai viver. Assim é a vida. Deus nos dá recursos de adaptação. Aí nós podemos viver. A outra afirmativa diz que Deus supre nossas necessidades de firmeza de propósito.
Nós, seres humanos, nós seguimos uma linha na nossa vida, propósito. E o sofrimento pode nos tirar desse propósito. Vou dar 2 exemplos. O primeiro exemplo é de um casal que eu conheço, jovens que se amaram, namoraram, noivaram e se amaram profundamente. Eles tinham um propósito: viver um para o outro. É bom lembrar aqui que às vezes o sofrimento nos tira do nosso propósito. Nós temos um propósito e o sofrimento nos desvia desse propósito. Ouvi falar de um pastor cuja esposa morreu e ele nunca mais foi para a igreja. Mudou o propósito dele. É isso que eu estou querendo dizer. Nós temos propósitos, mas o sofrimento pode nos desviar desse propósito. Então eu estava falando desse casal. Eles se amavam profundamente, um vivia para o outro com amor, respeito, lealdade. Depois ela ficou grávida. Aí o amor aumentou, a alegria aumentou, mas cuidado aumentou. O neném nasceu, era uma menina linda. E o lar era feliz. O propósito deles agora é continuar se amando e continuar mantendo uma família abençoada e cuidando da sua filhinha. Acontece que essa criança, depois de 1 ano, adoeceu. Foi para o hospital e o médico falou: ela está com uma infecção que não tem cura e ela não vai sobreviver. E a menina morreu. Agora, os 2 ficaram deprimidos, não conversavam mais, chorando a perda da criança, não se dedicavam mais um ao outro, não tinham mais carinho um com o outro, saíram do propósito. O sofrimento os tirou do seu propósito. Agora, eles não mantêm o propósito. E depois resolveram se separar e eles se separaram. O Deus de bondade supre a nossa necessidade de firmeza de propósito. O sofrimento não pode nos tirar do nosso propósito. Você conhece um profeta chamado Ezequiel? Não conhece pessoalmente, mas conhece pela Bíblia. Deus chamou Ezequiel e falou: Ezequiel, sua mulher vai morrer. A Bíblia diz que a esposa de Ezequiel não tinha filhos, e a esposa dele era tudo que ele tinha. Era chamada menina dos seus olhos. Era a esposa dos sonhos de qualquer homem. E Ezequiel era super apaixonado por ela. O profeta Ezequiel era super apaixonado por ela. E Deus falou para Ezequiel: sua mulher vai morrer. E a mulher dele morreu. E agora? Deus falou: olha, sua mulher morreu, mas você continua profeta, você tem propósito. O que você tinha, o seu propósito, continua. Ezequiel chorou ficou triste uns dias, não podia guardar o luto. Deus falou: você não vai guardar o luto, vai tocar tudo direito, vai tocar a vida como se nada tivesse acontecido. Aliás, ele foi proibido de guardar o luto. Ele tinha um propósito. Ele era um profeta. Deus precisava dele. Deus precisava dele. Então, ele continuou firme no seu propósito. Pedro diz que Deus nos restaura, nos recupera, nos ajuda a permanecer no propósito. Eu observei isso nesses anos todos de pastorado, eu verificava isso aí. Um jovem e uma jovem na igreja começam a namorar. Eles são dedicados. Eles trabalham com jovens,
eles cantam no conjunto, eles participam da escola bíblica dominical, eles estão namorando. Até que a moça acha que ele tem algumas características que ela não aceita. Que ela não aceita, ela não gosta. Então, quando eu falo isso, eu estou pensando em casos que eu vi. Tá? Coisas que eu vi. Então ela descobre nele alguma coisa que ela não gosta. Aí ela rompe o namoro. Sabe o que acontece? Eles não vão mais à igreja, nem ele vai à igreja, ela porque está decepcionada, porque ele não é o que ela queria que ele fosse. E ele que está triste porque foi desprezado no seu romance, na sua paixão amorosa. Agora eles não cooperam mais com a igreja. Né? Saíram do propósito. Agora, Pedro diz que Deus é suficiente para nos manter firmes no nosso propósito, se nós dependemos dele. Porque muitas vezes o sofrimento tira a pessoa do seu propósito. O homem que é crente, membro da igreja, perdeu o emprego, aí não quer mais a igreja. E isso é perda de propósito. A terceira assertiva diz: Deus supre as nossas necessidades de fortalecimento. O sofrimento enfraquece. O sofrimento enfraquece fisicamente, emocionalmente e às vezes espiritualmente. Mas o texto diz que Deus fortalece o sofredor. Deus fortalece o sofredor. É o que diz Isaías: os jovens se cansarão, os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O sofrimento, uma das coisas que é nitidamente causada pelo sofrimento é a perda da energia, é a fraqueza. Eu tratei de um pastor que teve um transtorno chamado burnout, síndrome de burnout. Burnout quer dizer apagão. Com muitos problemas, com muitas dificuldades, com muitas pressões, com muitas carências. Um belo dia ele perdeu as forças. A pessoa que sofre burnout, apagão das forças, essa pessoa um dia ela acorda de manhã e vê que não tem força para levantar. Vai levantar só na parte da tarde, com muita fraqueza. O sofrimento enfraquece as pessoas. Elas precisam de fortalecimento, para o qual precisa contar com os recursos de Deus. Muita gente tem burnout, depressão, ansiedade, falta de apetite, perda de peso, insônia, uma série de problemas, série de dificuldades. E precisa de 6 meses de tratamento, afastado do trabalho. Esse pastor ao qual estou me referindo, eu escrevi uma carta para a igreja dele e pedi à igreja para que ele tivesse uma licença de 6 meses. Porque ele está com apagão de energia, apagão de força. Ele está com burnout. Deus tem recurso para quem tem burnout. Deus tem recurso para aquele que sofreu muito e perdeu as forças. Esses recursos, quero mencionar, a oração. Aquele que perdeu as forças no sofrimento não deve parar de orar. Apesar de que elas perdem a fé. A comunhão, elas não têm que ficar isoladas. Deus nos oferece a oportunidade da oração, a oportunidade da comunhão. E a sua palavra. E também o repouso que Deus nos permite ter em nossos lares. E cuidados médicos. Então, a bondade divina ajuda os sofredores, porque Deus supre as nossas necessidades que são causadas pelo sofrimento.
A gente ouve muito falar a palavra pós-pandemia, pós-pandemia. A pessoa que sara de Covid, ela vai ficar fraca. Ela fica fraca. Ela vai precisar de restauração. Ela vai precisar de fortalecimento. E Deus é o Deus que fortalece. Ele nos recupera, Ele nos restaura, Ele nos adapta, Ele nos permite superar, Ele nos permite reviver. Então, o texto de Pedro é um texto muito importante, muito atual, e vamos ficar com essa mensagem. O Deus de bondade que ajuda os sofredores. Deus administra o seu tempo, diminuindo o tempo do sofrimento. Deus expressa o seu interesse, Ele valoriza, Ele nos chamou. E Ele nos restaura, Ele nos recupera com a sua bondade e com o seu amor. Gostaria que você prestasse atenção às minhas últimas palavras dessa mensagem. São essas. Esta é uma mensagem sobre os sofredores. O mundo todo sofre de muitas coisas e agora sofremos da doença. Os sofredores somos todos nós. Uns mais, outros menos. Nesta mensagem é focalizada a bondade de Deus. O Deus de toda graça. Devemos reconhecer a bondade de Deus refletida no fato de que Ele limita o tempo do nosso sofrer e estende o tempo do nosso bem-estar. Devemos reconhecer a bondade divina que leva o Senhor a valorizar os sofredores, chamando-os ao seu convívio por meio de Cristo. Devemos também reconhecer que, por sua bondade, o Senhor supre necessidades produzidas pelo sofrimento, concedendo-nos restauração, firmeza de propósito e fortalecimento. Por sua bondade dispensada aos sofredores, seja o Senhor para sempre louvado. Amém. Há momentos em que na vida pensamos em olhar para trás, mas é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos em que na vida pensamos em olhar para trás, mas é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos pelo nome de Jesus. E clamamos pelo nome de Jesus. E clamamos pelo nome, o nome de Jesus. Ele nos